Punta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, amantes da física, bem-vindos ao Punta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host, e eu vou levá-los por esse mundo físico, né? Vamos aprender um pouco mais sobre as forças físicas que atuam nos veículos do dia a dia, nos veículos que estão nas pistas, tudo um pouco, né? E eu trouxe um especialista para falar sobre isso. Mas antes, né, aquele pit stop para o quadro de recados e a gente volta com o episódio perfeito para aprender um pouquinho de física. Quadro de recados. Bom, pessoal, aqueles recadinhos de praxe, sigam a gente nas redes sociais, @PuntaTalks no Twitter e @GarotaDF1 em todas as redes sociais. Também temos o canal no YouTube, que é Punta Talks, é só procurar lá tem os episódios para você escutar e para você divulgar também fica bem mais fácil. Também temos um site, www.puntatalks.com.br, onde você também pode escutar os episódios, baixar eles em MP3 para escutar em outro momento. Lá também tem os links para os outros agregadores. Também tem o garotadf1.com.br, onde você vai poder ficar muito bem informado sobre o mundo da Fórmula 1. A Rafa faz um trabalho muito legal lá. Não esqueçam que a gente tem agora o programa de apadrinhamento, né? O PicPay. Com o PicPay você consegue fazer pagamentos, consegue transferir dinheiro para os amigos, via Pix também, né? Agora é a palavra do momento. Você consegue receber dinheiro dos amigos, tem cashback, tem descontos. É bem legal. Então baixa o aplicativo do PicPay, procura lá GDF1.talks, repetindo GDF1.talks, aí lá tem os planos de assinatura, né? Tem 5 e 10 reais, qualquer um deles dá direito a entrar no grupo exclusivo dos padrinhos para você conversar comigo, conversar com a Rafa, conversar com os outros padrinhos, tirar dúvidas, tudo mais. Você também pode receber os episódios antes, né, se eu conseguir terminar de editar, e você vai estar ajudando 2 projetos ao mesmo tempo, né, com o valor da assinatura de um projeto você assina 2 ao mesmo tempo, né, o Punta Talks e o Garota da F1. Não menos importante, né, a gente tem que lembrar que se você não conseguir com o apoio, né, monetário, você pode sim nos apoiar divulgando o episódio para mais amigos, né? Vamos criar uma grande corrente aí de Punta Talks para todos, não esquecendo, né, que se você divulgar esse episódio para 3 amigos, apenas 3 amigos, você vai estar conseguindo conversar com eles a respeito dos episódios, né, debatendo, tirando outras dúvidas, né, ou aparecendo com algumas dúvidas para mim e também, né, vai aumentar a corrente, né, vai aumentar o alcance de mais pessoas aprendendo sobre tudo. Então, 3 amigos já ajuda bastante, né? Muito obrigado, né, por todos os nossos padrinhos, mas também os ouvintes são muito importantes. Vamos criar uma corrente de Punta Talks e Garota da F1 muito legal aí. E para esse episódio, né, principalmente para esse episódio, para os outros episódios, eu quero lembrar que a gente tem um e-mail, né, para as dúvidas, que é punta.talks@gmail.com. Manda as dúvidas lá, os comentários, as sugestões, que eu vou conseguir responder, né? Eu vou tentar responder o mais rápido possível, mas se eu não conseguir responder uma dúvida sua, né, que seja bem pertinente ao episódio ou aos episódios passados, eu vou encaminhar para alguém que consiga, ou mesmo eu vou fazer a pesquisa aí para conseguir responder no próximo episódio, já no quadro de recados. Então, lembrando de tudo isso aí, redes sociais, YouTube, site, PicPay, e-mail. Então a gente tem bastante canal aí para você poder ajudar a gente a conversar conosco. Fica à vontade aí. Então vamos pro episódio que tá bem legal. A gente tá falando de forças físicas, como elas atuam nos veículos. Não, claro que elas atuam na gente também, né, que a gente tá andando a pé, mas também atuam muito bem nos veículos e quais são as características, né, durante acelerações, curvas e tudo mais. Então, pessoal, agora que a gente já escutou o quadro de recados, eu vou trazer aqui um convidado muito especial de outro podcast, que é pra gente falar realmente, né, pra gente começar a discorrer um pouco das forças físicas que acontecem assim a todo momento no nosso carro. Ele vai se apresentar e a gente vai discorrer desse assunto que é bem legal. Vai lá, Pena, fala um pouquinho pro pessoal. E aí, pessoal, Wala Wala, eu sou o Pena. Participo de um podcast de ciências, que é o SciCast.
sempre acabo aparecendo nas pautas de física, de matemática e de tecnologia. Eu sou físico de formação, mas eu sou um grande curioso da ciência, eu sou um amante do conhecimento, na real, porque eu já me envolvi em muitas áreas, eu gosto de tudo. Mas hoje a gente vai acabar falando de fato aí da física, né? Que acho que é o meu assunto assim mais de especialidade. Eu participo também de outros projetos, inclusive hoje eu estou dentro da equipe do Manual do Mundo. Eu fui um dos responsáveis pelo submarino do Manual do Mundo, eu sou o projetista e construtor do submarino. Não é um carro, mas eu vou falar que tem muita física envolvida, talvez até mais no submarino, mas é interessante até como experiência, né, de poder até comparar, assim, de veículos, né? Mas enfim, estamos aqui hoje. Inclusive eu sou amante de bicicleta, participo de outro podcast, que é o Bico da Bike, mas hoje somos todos amigos. Hoje, bicicletas e carros farão amizade, que a gente vai falar aí do mundo dos carros, sobre a física da parada toda. Legal! Vocês viram que o currículo dele é bem extenso aí, então a gente vai ter bastante assunto para falar hoje. Bora! Bom, e aquele negócio, né? A gente começa falando um pouquinho daquela força que aparece muito no automobilismo no geral. Pouco se fala nos carros de rua, mas que tá muito presente. Que na verdade está presente até no seu andar e no cair da sua caneta. A famosa força G, né? Como que ela atua, né, nos carros? O que ela é, né, pra gente? Cara, isso é muito legal, porque esse G vem de gravidade, certo? Certo. Gravidade. Aí você falou, mas a gravidade tá atuando todo momento. Na nossa vida, a gente tá sempre preso no chão, a gravidade puxa pro solo. Mas quando você tá num carro, dependendo das situações, você começa a sentir uma força que não está exatamente só para baixo. Você pode sentir, você está sempre sentindo, obviamente, a gravidade, né? Ainda bem, porque senão os carros sairiam, sei lá, voando, teriam perdido o controle. Mas quando a gente está falando de força G, é num outro contexto, é no mesmo contexto que a gente fala em foguetes também. No começo, eu acho que ilustraram em foguetes. Legal. Para depois, né, para de repente só dar aquela introdução. Claro. E aí a gente pode falar um pouco mais nos carros. Então o que acontece? Né? Quando você está lá, o foguete começa a subir, em princípio, se o foguete estiver indo bem devagarzinho, o astronauta que estiver dentro do foguete está sentindo lá o valor de uma gravidade, ou seja, a gravidade local, tranquila da Terra. Mas os foguetes no geral, eles estão acelerando, eles não estão parados ou andando devagarzinho. Eles estão ganhando velocidade, ele sai do zero, sai da plataforma, mas ele começa a subir cada vez mais. Nesse momento que eles estão subindo cada vez mais rápido, eles estão acelerando, eles estão aumentando a sua velocidade. Né? Tava zero, aí de repente no próximo segundo, digamos que ele já está a 10 km por hora, depois está a 30 km por hora, depois está a 100 km por hora, depois está a 1000 km por hora, ele está acelerando, está ganhando velocidade. Toda vez que a gente tem uma aceleração, toda vez que você muda a sua velocidade, você sente uma força. A sensação que você tem é de uma força atuando. E a gente pode fazer uma analogia que essa força que você está sentindo, seja no foguete ou seja no carro, a gente pode medir essa força em termos da força que já conhecida, gravidade. Em vez de eu usar uma escala em metros por segundo ao quadrado, tá? Porque, para quem não sabe, acelerações a gente acaba medindo em metros por segundo ao quadrado. Então eu posso, em vez de usar aceleração, esse número aí qualquer, eu posso simplesmente usar um outro parâmetro que é o parâmetro G. G é a aceleração da gravidade, que no caso da Terra, né, padrão seria 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas esse número, as pessoas não sabem muito bem como funciona, porque tem esse segundo ao quadrado, parece complexo, né? Então, para não ter esse problema, a gente começa a medir em força G. Eu sei que, se eu estiver sentindo um G, é como se eu estivesse sentindo uma força me puxando, exatamente como se eu estivesse na superfície do planeta Terra, me puxando para baixo. Ok? Agora, se o foguete está acelerando, eu vou começar a sentir mais do que um G, porque além da força gravitacional que já existe, eu vou começar a sentir essa aceleração. Como o foguete está indo para cima, eu sinto no meu referencial como algo me puxando para baixo. E eu posso começar a sentir 2 Gs. É como se eu estivesse pesando o dobro. É como se naquele momento eu estou atuando com 2 Gs, 2 Gs estão atuando sobre mim, é como se toda a minha massa do meu corpo estivesse pesando o dobro. Então você se sente pesado. Naquele momento você engordou, dobrou a sua massa, você está sentindo aquele peso para baixo. Perfeito? É só naquele momento, viu, pessoal? Não é que você vai, de repente, ganhar, viu? Não é de verdade. É uma força fictícia, na verdade, né? É uma percepção que você está tendo.
A aceleração que você está sentindo, ela é real, está acontecendo, o foguete está acelerando. No seu referencial, na sua perspectiva, você sente como se fosse esse aumento de pressão, aumento de força contra o solo, no caso, o chão do foguete. E conforme o seu foguete pode acelerar mais ainda, isso pode aumentar para 2, 3, 4, 5 Gs. Quando leva astronauta, os foguetes não costumam acelerar tanto porque a gente se sente desconfortável em altas acelerações. Porque a gente vai começar a sentir um peso enorme. O que acontece? O nosso sangue, se a gente está sentindo uma força G para o solo, nosso sangue, os nossos fluidos vão escorrer mais para baixo, né? Como se tivesse uma pressão puxando eles para baixo. A gente vai começar a ter menos sangue no cérebro, que é a parte está mais alta, e isso costuma dar teto preto, as pessoas começam a ter vertigem, de repente perdem um pouco a visão, podem até apagar. E dependendo do estado, podem até morrer mesmo, ou ter desmaios, ou ter situações assim graves, né? Isso se chegar em acelerações mais altas. Né? Agora sai do foguete, né? O foguete está ali, vamos pro carro. O que acontece no carro é um pouco interessante, porque quando a gente freia ou dá uma arrancada brusca, a gente vai sentir também essa aceleração. Assim como no foguete, quando acelerava, a gente sentia uma pressão, o carro é a mesma coisa. Se o carro está arrancando, a gente vai ser jogado contra o assento para trás, não para baixo. Então a gente vai começar a sentir uma força que a gente pode medir em Gs também. Aí você fala, mas pena, não tá para baixo, não importa, porque a direção, a gente só vai usar essa medida G apenas como um jeito de facilmente comparar com a gravidade. Mas ela pode estar em qualquer direção, é sempre na direção oposta a qual você acelera. Se eu acelero para frente, eu sinto a força para trás. Naquele meu referencial, para mim, estou dentro do carro, é como se eu estivesse sentindo uma aceleração para trás. Eu vou me chocar contra o banco e vou sentir aquela pressão para trás. Se o carro freia, vai ser o oposto. Então, frear é uma aceleração também, né? Frear é mudar a sua velocidade. Se eu estou numa velocidade de 80 km por hora e reduzir para 10 km por hora, eu vou estar alterando minha velocidade, vou estar com uma aceleração. Nesse caso, eu vou sentir uma força G para frente, me jogando contra o vidro do carro. E tudo isso pode ser mensurável nas nossas unidades padrão de gravidade, né? E dependendo do grau, então quanto mais forte você arrancar, ou quanto mais forte você frear, mais força G você vai sentir. É aquela força que você sente quando parece que tem um peso no peito, né? Vamos dizer assim. Você tá lá no carro, vamos dizer assim, você tá arrancando do farol, né? E você tá com pressa. Você é jogado contra o banco. É aquele peso que vem bem no peito, assim, bem na região do tórax, né? De qualquer um. Uhum. Isso daí é realmente você sentir o efeito dessa força G que eles acabam de explicar. É uma aceleração. Vamos dizer assim, a aceleração que é a ponta para baixo, que é a da gravidade, ela não muda nunca. Uhum. Mesmo quando você está acelerando ou qualquer coisa assim. Já que a gente fala de força G, que é só a medida, ela vai mudar o referencial a todo tempo. Não importa se é aceleração, se é frenagem, inclusive nas curvas. É por isso que quando você está assistindo uma Fórmula 1 ou qualquer outro evento esportivo de carros ou de motos, eles colocam um gráfico da força G, né? Para quê? Para você ter esse referencial. Tipo, olha, a pessoa fez a curva, né? O piloto tá lá fazendo a curva 5G. O que é esse 5G? Na verdade, 5 vezes o peso dele, né? Ali, jogando para um dos lados. Imagine isso. É por isso que pilotos e qualquer tipo de esportista tem um treinamento físico para aguentar esse tipo de pressão. Até os astronautas, né? A gente voltando ali no exemplo do foguete, eles têm treinamentos constantes de capacidade física e até de capacidade de respiração para aguentar esse tipo de, vamos dizer assim, esse jogo da gravidade de um lado para o outro. Exato. E é curioso, né? Porque na nossa vida cotidiana, a gente nunca ou raramente experimenta mais do que um G normal, né? Mesmo quando você pula, você tá ali tendo uma aceleração, mas essas coisas todas são muito pequenas. Um piloto de Fórmula 1, mesmo nossos carros convencionais, né? Quando você não está pilotando de uma maneira muito agressiva, muito rápida, você também não vai experimentar essas forças G. Você experimenta sim uma aceleração, mas assim, é frações de uma gravidade, você não vai ter essa coisa. Mas um piloto de Fórmula 1, um astronauta, um piloto de caça, esses caras, eles têm que aguentar esses esforços, que são enormes. 5G não é brincadeira.
5G é você ter aquela pressão, você tem que segurar. Pode ser, como eu falei, se for na direção dos seus pés, você tem tendência a apagar. Se for na direção da sua cabeça, porque você pode. No caso da Fórmula 1 não tem muito disso, mas no caso de um piloto de caça pode acontecer. Se você faz um loop de baixo para cima, você sente de um jeito. Se você faz o loop de cima para baixo, você sente do outro. Então você pode ter a força G para cima. E aí você sente mais sangue no seu cérebro, uma pressão enorme na cabeça. E aí você começa a também poder apagar, porque você está com uma pressão muito grande, inclusive você pode ter questões de saúde, mas não é só isso, tem esse peso no peito, né, como você disse, que você sente, porque é como se você estivesse colocando um monte de quilos de peso, de anilhas no seu peito. Você aguentar 5 vezes o seu peso, não é tão simples. Claro que esses caras têm um assento para isso, você, tanto na Fórmula 1, quanto num foguete, quanto num avião, o assento ele tem que te absorver bem, né? Então distribuir o máximo a sua pressão no corpo para você não sentir num único ponto. Ainda assim, o preparo é enorme. Você pode até ter que usar roupas específicas, macacões compressores. Então pilotos de caça e astronautas podem usar compressores nas pernas para impedir que o sangue vá muito para a perna. Então é como se ele estivesse já meio que apertando para garantir que você tenha um mínimo de sangue na cabeça. Ainda assim, precisa de um preparo físico enorme. Esses caras passam por centrífugas, né? São testes, são dispositivos que te aceleram para você sentir essa coisa e você passa por treinamento de avaliação. E como você bem disse, nas curvas também pode surgir. Eu acabei dando exemplo só na linha reta, quando você freia e quando você arranca. Mas toda vez que você faz uma curva, você está mudando a sua velocidade. Aí você pode falar assim, mas pena, se eu fizer uma curva numa velocidade constante, eu consigo fazer isso, né? Se tiver uma curva ampla, você pode fazer lá. Imagina que você está num circuito de Fórmula Indy, certo? Que é um circuito oval. Você pode falar, cara, eu dei uma volta inteira numa velocidade constante, o velocímetro estava lá sempre lá, 300 por hora. Ainda assim, você está alterando a sua velocidade. Como é possível, pena? Tá ali 300 por hora. É que velocidade é uma medida vetorial. Isso quer dizer que, além da intensidade, ou seja, de quantos metros por segundo, quantos quilômetros por hora você está andando, você tem uma direção. Se você alterar a direção, você está alterando a sua velocidade. Mesmo que a sua intensidade, ou seja, que os seus quilômetros por hora continue o mesmo. E se você está alterando a sua direção, você sente força G. Então, quando você faz uma curva para a esquerda, o seu referencial, né, você piloto está sentindo como se estivesse sendo jogado contra a janela da direita. Tem uma força, que é uma percepção, novamente, né? A gente chama de força centrífuga, essa força. Ela, na física, a gente fala que é uma força fictícia, no sentido que ela não respeita as leis de Newton, tá? Não quero muito entrar nesse detalhe meio cabeçudo, mas são forças que não têm reação, né? As leis de Newton a gente aprende que toda ação tem uma reação, essa força não tem reação, porque ela só surge, ela é uma força fictícia porque ela só aparece no referencial acelerado. Ou seja, quem está nesse referencial e está sentindo essa aceleração, sente essa percepção, que é de fato uma força para aquele referencial, que te joga pro lado, né? E ficar esperto, senão você bate a cabeça aí no vidro, ou também, dependendo da força, pode ser complicado. Exatamente. É por isso que, além do preparo físico, né, nos pilotos, tem equipamentos, né, como o Pena já falou, o assento é todo preparado, o cinto de segurança deles todo preparado, não é igual o nosso, que é só 3 pontos, né? Eles são 4 pontos, então eles têm outros apoios, tem o apoio de cabeça, né? Porque imagina assim, você tá no seu carro, se você experienciar um 0.8G, né, que já é alguma coisa próximo do 1G, e que pode ser numa mudança de direção brusca, você é jogado, só que tem o peso do seu corpo. Imagine o piloto que tem todo o equipamento e o capacete. E o capacete não é uma coisa muito leve. Então é por isso que tem treinamento de pescoço, tem um monte de outras coisas. E tem o apoio de pescoço que ajuda muito o piloto a conseguir segurar a cabeça, né? Em tantas vezes e por tanto tempo, né? Porque não é uma volta só que ele tá dando no circuito, são várias. E a força G vai atuando o tempo inteiro. Em todas as curvas, acelerações, frenagens, todas. E assim, a gente tem que lembrar também, né, e agora entrando um pouco, eu não sei se o Pena entende um pouco, mas a parte mecânica também é preparada para aguentar essas forças. Ela não só aguenta a força de aceleração, né, que faz o movimento da suspensão para cima e para baixo, vamos dizer assim, né, que é no momento da aceleração, a suspensão traseira ela trabalha mais, né, segurando a carga, e a da frente
normalmente ela segura um pouco menos de carga. E na frenagem é o inverso, né? Porque você está jogando, a força G muda de trajetória, vamos dizer assim, mas também nas curvas. Então ela tem que aguentar uma lateralidade, né? Ela tem que aguentar as forças laterais atuando também na suspensão. Então tudo isso é preparado especificamente para cada carro. Então, por exemplo, se você pegar seu carro de rua, preparado só para o cotidiano, vamos dizer assim, e tentar colocar no autódromo e tentar pilotar que nem um piloto de Fórmula 1, vamos dizer assim, que é tentar realmente fazer as curvas mais rápido, tentar acelerar mais bruscamente, frear mais bruscamente, você vai perceber que seu carro ele não vai aguentar fazer essas coisas por muito tempo, ele vai ter uma fadiga no conjunto mecânico completa, e você vai perceber também que ele vai ficar meio, vamos dizer assim, ele vai, mesmo que você force, ele vai perder todo o atrito do solo, ele vai acabar rodando, ele vai sair da pista porque ele não tem preparo para aquilo. A gente até pode entrar em outras forças, né? Então, assim como o piloto recebe a força G, o carro também. Claro. Porque, né, todas as coisas ali estão recebendo. Então, sim, se o carro está acelerando, o que você espera? Que o próprio carro esteja sentindo uma força G para trás, assim como o piloto. E aí sim, você precisa de uma suspensão traseira forte que vai resistir para você impedir que você tenha problemas. Então, seja quebrar componentes, porque dependendo da aceleração, você vai ter estresse, você vai ter forças intensas ali que com o tempo podem gerar fadiga do material. Então a suspensão vai ser para isso, e o inverso, quando você está freando, como se o peso do carro fosse para frente. Então a suspensão dianteira vai ser exigida, da mesma forma quando o piloto, quando freia, ele vai ser jogado para frente. Então, nesse sentido é bem análogo, né? As curvas é a mesma coisa, você vai ter que ter os pneus e as suspensões trabalhando de maneira assimétrica, então da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, certo? Dependendo do lado da curva. Aí a gente também tem uma questão muito importante que você citou, que é o atrito, né? O contato com o solo. Então, se você me permitia fazer uma digressão sobre isso... Claro. Vamos entrar já também no atrito, né? Porque lembrando que, assim, diferente de qualquer outra coisa, né? O carro ele só tem 4 pontos de contato com o solo, que são os 4 pneus. Exato. Isso lembrando, eu não sei se o Pena escutou, né? Mas o primeiro episódio que a gente falou lá em fevereiro do ano passado foi sobre pneus, que eu explicava um pouco sobre isso, que você tem que manter um bom pneu para você ter uma boa área de contato com o solo. E é bem isso daí que a gente vai falar, porque a força de atrito atinge isso, que começa lá nos pneus. Então o atrito é muito importante, né, para o automobilismo, porque ele pode ser um vilão ou pode ser um salvador, e depende da situação. Você tem que pensar, você tem que pesar muito bem como é que você usa o atrito ao seu favor. Então vamos entender um pouquinho, né? Se eu estivesse pensando numa roda, num pneu ideal, então, um pneu ideal é aquele que só encostaria um único ponto ali com o chão, e quando essa roda gira, esse pneu ideal, ele não teria nenhum arrasto, ele simplesmente, você poderia continuar rodando com ele, com o carro, se você acelerou esse carro um pouquinho, deixa ele em linha reta, ele poderia seguir aí em linha reta, você não estaria perdendo energia com o solo, você não teria atritos, não teria calor, tudo isso numa situação ideal. Na situação prática não é assim que funciona, todo pneu não encosta um único ponto, o pneu vai encostar uma certa área, né? Porque quando o peso do carro se deposita sobre o pneu, ele se deforma e aí fica como se fosse uma certa superfície. Quanto maior a superfície de contato, quando você estiver girando, mais atrito você vai ter, mais contato você vai ter e, portanto, você vai perder velocidade se você estiver numa reta, né? Se você estiver lá acelerando, quanto mais contato você tem, mais atrito você vai receber e vai perder um pouco dessa velocidade. Então você quer ter menos atrito nesse caso. Agora, se você estiver, por exemplo, arrancando, né? Isso que eu estou falando, se você já está com uma velocidade bem desenvolvida, você quer manter a velocidade, então menos contato melhor. Agora, se você estiver arrancando, eu quero sair do zero, sair de uma velocidade baixa e ganhar velocidade, aí eu quero muito atrito. Você fala assim, você quer atrito? Sim, porque eu tenho que empurrar o chão para trás para poder ir para frente. E se eu tenho pouco contato,
Se eu arrancar, a roda gira em falso, ela não consegue raspar. O que faz a gente ir pra frente é quando o pneu consegue empurrar o chão para trás. E para empurrar, ele tem que pisar forte no chão para trás. Pensa uma pessoa pegando o seu pé assim, tentando arrastar para trás para ir para frente. É que nem o velocista, né? O Usain Bolt, quando se prepara ali para arrancar, você vê que os cravos dele estão fincados no chão, porque ele só vai para frente rápido se ele puder fincar o pé no chão e travar. Se ele tiver pouco contato, o pé derrapa e ele não vai para frente. Então olha só como é interessante. Se você quer manter a sua velocidade, menos contato, melhor. Se você quiser arrancar ou frear é a mesma coisa. Se eu quiser frear, tem que ter bastante contato. Porque se eu tentar frear sem contato, ele vai embora, ele não freia. Então já entendemos aí a importância. Então você tem que regular essa questão de quantos pneus, e é o tipo do pneu, se ele vai ser mais slick ou vai ter mais ranhuras, e até a quantas libras, qual a pressão que você tem no pneu. Quanto maior a pressão, menos contato ele tem. Então aí já tem toda uma área. Agora, curvas é mais complexo e é mais interessante. Porque na curva, você muda de direção na curva, né? A ideia é você estar indo para frente, você vai fazer uma curva para a direita. Então o seu pneu, ele tem que estar meio que jogando você para o lado. Ele vai estar meio que chutando, né, o chão, mas não para trás para te frear, nem para frente para se acelerar. Ele vai estar chutando o chão meio que para o lado. Digamos que você vai fazer uma curva para a direita, o seu pneu tem que chutar o chão para a esquerda. Pense o seu pneu chutando o chão. E a gente tem agora um risco grande, porque durante uma curva, se você está muito rápido, você pode perder facilmente o contato com o chão, porque o seu pneu começa a tentar jogar você, digamos, para a direita, mas se você não tem contato suficiente, ele não consegue fazer esse serviço bem. Você sai na curva, você pode sair de traseira, se o seu pneu traseiro perder contato, você pode sair de dianteira, se for o seu pneu dianteiro. Claro, cada situação vai exigir mais ou menos do pneu dianteiro ou traseiro. Então, perceba que o atrito, nesse caso, ele é um amigo ou um inimigo, depende da sua situação, e você tem que pesar isso claramente quando você prepara o seu carro para essa situação. E lembrando ainda que a gente tem o atrito junto com a força G, a gente não pode ignorar a outra. Quando a gente está falando de forças que atuam no carro, são várias, e ao mesmo tempo. Principalmente quando a gente está fazendo uma curva, vamos imaginar assim, quando você está fazendo uma curva para a direita, seu peso todo vai para a esquerda, ou seja, a maior força que você vai ter é nos pneus da esquerda. Né? A distribuição de peso do carro vai toda para a esquerda. Então, os pneus da direita, dependendo da velocidade, dependendo de como for, que está preparado a sua suspensão para aquilo, eles começam a perder contato na direita. Exatamente. Eles começam a perder contato com o solo. Aí você vai dar uma sobrecarga maior ainda nos pneus da esquerda, que podem tanto desgastar mais, né, ou até escapar mais, porque aí você começa a ficar, então você vai ter meio que um carro no apoio de duas rodas. E aí você pode gerar estabilidades enormes, né? Você pode perder a estabilidade do carro, pode até gerar uma capotagem. Se você fizer uma curva muito rápida, sem frear, sem nada, você pode capotar. Se você, como é possível? Porque é isso que o Vel falou. Se for muito rápido essa curva, os pneus do lado interno da curva descolam e o seu carro pode até chegar no capô. Claro que você tem que ser um muito mau piloto para querer fazer uma curva para chegar nesse ponto, né? E a ideia é que os carros de Fórmula 1 ou os carros que estão preparados para correr, eles têm um centro de massa baixo. A ideia do centro de massa baixo é que você dificilmente consegue capotar. Algo que tem um centro de massa alto, pega um carro que não está preparado para isso, tipo uma Kombi, né? Sei lá, carros que são mais instáveis, tipo um ônibus. Você percebe que o ônibus ele é mais alto, então o centro de massa do ônibus está mais alto. Quando você faz uma curva, se esse centro de massa sair da base dos pneus ali um pouquinho, ele já capota. Então o ônibus fazer uma curva é mais arriscado do carro de Fórmula 1 no quesito de capotagem. Mas tudo é uma questão relativa. Todo carro pode capotar numa curva dependendo só quanto rápido você fizer a curva, quão rápida a sua aceleração. Então carros com centro de massa mais baixo vão ser mais estáveis e vão conseguir aguentar mais forças laterais para se manter ainda com contato. Agora tem uma força, Ivan, ou tem um efeito importante que é a questão aerodinâmica também. Isso daí é um ponto que é interessante que você tocou, porque desde o começo, né, desde o primeiro carro até hoje, eles tentam transformar o carro a ponto de ganhar uma melhor aerodinâmica. E aí você não entende muito bem, putz, por que o cara tem que desenhar desse jeito o carro? Meu, tá feio, não sei. Então, é justamente para isso. Quanto mais aerodinâmico um carro for, melhor ele, vamos dizer assim, ele vai atravessar o vento.
Só que o Pena vai, com certeza, melhor discorrer isso daí, né? Então, a aerodinâmica ela vai trabalhar muito com esse atrito. Tem tudo a ver com o atrito, porque vamos pensar o seguinte. Existe um negócio chamado arrasto. O que é o arrasto? O arrasto é o seguinte, quando você está num carro, né, se você já colocou a mão para fora da janela, não façam isso, tomem cuidado para fazer isso. Né? Se você já fez isso e sabe como que é, está num lugar tranquilo, você vai sentir que quando você coloca a sua palma da mão virada para frente, você vai sentir uma força atuando, supondo que o seu carro seja rápido, você vai sentir como uma força te jogando a mão para trás, certo? Você põe aquela mãozona assim para fora e aí sente aquela força para trás. Se você virar a sua mão e deixar a sua palma para baixo, pro solo, ou seja, sua mão vai estar cortando o vento, você vai sentir que a força para trás é muito menor. Perfeito? Já fez isso, Ivan? Já. Acho que todo mundo já tentou fazer isso alguma vez, né? Abrir a janela lá, numa estrada mais tranquila e fazer uma brincadeira, né? Exato. Você coloca assim a palma bem para baixo, assim, parece que você desenha o ar. Exato. De tão fácil que fica. Mas se você tentar espalmar o vento, parece que sua mão vai para trás mesmo. Exato. E essa força, que é esse atrito, esse contato com o ar, né, o vento, a gente chama de arrasto. O arrasto é negativo quando você está querendo desenvolver velocidade. Então, se o seu carro, né, ele tem muito arrasto, o que é ter muito arrasto? Ele não é muito aerodinâmico, ele vai ter superfícies mais como a sua palma da sua mão virada para frente. Ela vai resistir, o vento vai bater nele e ser como uma parede, ele vai tipo forçar o carro para trás. Os carros tendem a ter os carros de corrida, os carros que querem desenvolver velocidade, eles têm que ter uma forma que rompa o ar, que seja mais bicudo, que tenha superfícies mais suaves, né? Que não tenha assim grandes rupturas, que não tenha aquele, sei lá, um para-brisa muito 90 graus, que não tenha um para-choque muito 90 graus, porque tudo isso é como uma mão espalmada para frente. O vento vai, quando vê aquele carro, vai falar, é hoje que eu vou jantar esse carro, ele vai bater no carro, vai ficar freio, você não vai conseguir acelerar tanto, porque por mais que seu motor... Tipo uma Kombi. Por mais que seu motor seja forte, o vento é implacável. E o arrasto com ar, a fórmula que rege esse contato, vai com a velocidade ao quadrado. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu dobro a minha velocidade, o meu arrasto é 4 vezes maior. Se eu triplico a minha velocidade, o meu arrasto é 9 vezes maior. Então você percebe que mesmo que seu motor for muito forte, em pouco momento, mesmo que você fala, eu tenho um motor aqui suficiente, mas o arrasto cresce muito rápido, ele cresce de uma maneira muito rápida, quadrática, numa potência quadrática, ele vai ao quadrado. Então não tem muito como você vencer o ar se você jogando mais motor. Você vai perder essa luta está perdida. E vai chegar um ponto que vai estar extremamente instável, porque se tem um motor, que digamos que seja na roda traseira, vai estar tentando arrancar e a frente vai estar recebendo arrasto, qualquer desvio que ele tiver do eixo, ele gira. Você fala, qual é possível? Porque o arrasto está meio que empurrando ele para trás, mas no ponto da frente. E o motor, por exemplo, está tracionando atrás. Isso forma um torque. Se esse ônibus perder o alinhamento, um pouquinho que ele perca ali, que ele sai um pouquinho de frente ou de traseiro, ele gira no ar. Então assim, tem questão de estabilidade também, onde esse arrasto é aplicado. Então você com os aerofólios, as asas, não só para trabalhar a aerodinâmica, que eu vou falar um pouquinho melhor, mas também para controlar o ponto de atuação. Tudo isso é engenharia violenta, né, que tem que ser entendido. Mas vamos continuar a nossa analogia aqui, que a gente vai aos pouquinhos aqui, né, pro ouvinte ir se acostumando, poder falar assim, cara, que a gente vai explicar tudo, a ideia é... Exatamente. Pô, não ter dúvida, né? Não ter pergunta ruim, a gente vai explorar, certo, Ivan? Nossa, e sempre que tiver dúvida também, manda lá no Twitter lá que eu vou responder, eu vou mandar pro Pena responder, porque, assim, não pode sair com dúvida. Uma coisa importante, assim, antes do Pena começar a falar da aerodinâmica, a gente começa... Imagina duas formas básicas, que é um tijolo, que ele não tem nenhum tipo de... Ele é literalmente um bloco. Se você jogar ele contra o ar, ele tem a pior aerodinâmica possível. E a melhor aerodinâmica possível, que inclusive é usado na engenharia para tentar imitar, é a gota. Uma gota de chuva tem uma aerodinâmica perfeita. Uhum. E é basicamente assim, porque ela corta o ar e ganha velocidade. Vamos partir assim, vamos tentar dar esses dois exemplos, porque aí as pessoas conseguem visualizar melhor, né? Imagina uma forma de uma gota, imagina um tijolo. É os dois extremos, vamos dizer assim. Perfeito. E aí você vai ver que se você jogar os dois tiverem a mesma massa, a gota vai com certeza chegar mais rápido, né? Se solta os dois lá do prédio, o tijolo e uma gota, e se os dois pesarem a mesma... você fala assim, mas a gravidade atua nos mesmos corpos dependendo da massa. Sim, mas o ar vai conseguir frear
mais rápido, um corpo mais leve, né? Se você jogar uma pipoca no ar, você vai ver claramente que a pipoca vai parar. Então tem uma questão de densidade aí importante. Então, se você usar as mesmas densidades, 2 corpos têm o mesmo tamanho e a mesma massa, a gota vai chegar antes no solo do que o tijolo. Então essa é a ideia. Então o que acontece? Em princípio, os carros querem ter uma aerodinâmica boa, ou seja, querem cortar o ar muito bem para não sofrer esse arrasto. Isso é perda de energia, certo? Você está gastando mais energia, mais combustível e gerando essas instabilidades que eu já expliquei. Então, carros de Fórmula 1, mais ainda, porque esses carros vão estar nessas velocidades impossíveis, essas velocidades insanas, que aí qualquer um pouquinho de arrasto a mais, você vai perder muita velocidade. Então, o que você faz? Você pode usar, você vai ter um perfil muito mais longilíneo, quanto menos você tiver coisas fazendo frente ao ar, ao vento, melhor. Só que tem um outro componente interessante aqui na história. Você pode usar uma asa, exatamente como um avião. Uma asa serve para você ter sustentação. Então como é que o avião voa? Se o aviãozinho está lá bonitinho acelerando na pista, vem. E de repente, quando ele já está com uma velocidade alta, vai ter muito ar passando pelas suas asas. A asa é um dispositivo muito engenhoso, muito interessante, que ela consegue gerar, por conta do perfil da asa, ela vai gerar uma pressão menor em cima dela do que a pressão de baixo. Isso faz com que tenha uma sustentação. De repente, o avião sente uma força para cima. O que faz o avião voar é a asa cortando o vento. Você pode ter uma asa também no carro, por que não? Né? A gente tem, os carros de Fórmula 1 inclusive tem. Se você tem uma asa no carro, você pode ter sustentação. Só que você pode direcionar essa sustentação de várias maneiras. Então, um jeito é gerar sustentação para cima. Então, o ar passando, ele pode ser desviado, por exemplo, para baixo, e aí você recebe uma sustentação para cima, como se o seu carro ficasse mais leve. Se ele fica mais leve, ele tem menos contato no solo, porque é como se a gente estivesse diminuindo o peso do carro. E os pneus que teriam, por exemplo, colados no chão, de repente ficam menos colados no chão. E assim você pode regular o atrito das rodas, dos pneus, sem remover o pneu, sem trocar o pneu, sem fazer um pit stop, sem mudar a calibragem do pneu. Olha que interessante isso, é muito legal, você apenas usando o poder da sustentação, né? A aerodinâmica, usando essas forças com o vento, você pode mudar a sustentação. Então, se você estiver, por exemplo, querendo manter a sua velocidade, é legal que você ganhe um pouco de sustentação, você vai ter menos atrito. Se você quiser acelerar, você quer ganhar uma sustentação para baixo, ou seja, você quer ter uma força para baixo, para você ter mais contato com o chão e assim você poder acelerar mais rápido, certo? Aquilo que eu falei, se você tem mais contato, é o Usain Bolt tentando acelerar, ele quer que as travas dele estejam fixas no chão. Então os carros de Fórmula 1 podem manipular, abrir ou fechar a asa, tem aquela coisa toda, que é um jeito de você, como você pode ganhar mais ou menos sustentação ou mudar o seu arrasto também. No caso do Fórmula 1, abrir a asa é mais por conta do arrasto. Mas os aerofólios dos carros de Fórmula 1, eles são desenhados para ter essas sustentações. Quando você está numa velocidade muito alta, eles vão querer diminuir, aumentar, enfim, aí vai depender do perfil e da estratégia. Mas, ou seja, a aerodinâmica vai ter um impacto tremendo. Primeiro, por conta do arrasto, você quer sempre diminuir o arrasto. E segundo, você pode manipular a sustentação, ou seja, forças para cima ou forças para baixo, que te colam ou te descolam do chão. Isso pode ser muito bom. É bem isso mesmo. Se vocês perceberem, e já tem algumas animações, né? Depois eu vou dar uma procurada, vou até colocar na descrição do episódio, a animação da asa dianteira de um Fórmula 1. Quanto menos velocidade ele tem, ele mais fechado fica. Isso não é questão de controle eletrônico, isso não é. Isso daí é o próprio peso do ar que empurra a asa para baixo ou deixa a asa mais fechada. Uhum. Porque ela tem uma flexibilidade a ponto disso. Uhum. Então, quanto mais rápido o Fórmula 1 vai, a força do vento é tão grande que empurra a asa para baixo e deixa ela mais reta possível, para ele conseguir cortar o ar melhor. Uhum. Quando ele chega próximo a uma curva, que ele começa a frear, essa asa perde essa força do vento empurrando, essa força empurrando para baixo, ele começa a ficar mais reto, parecendo uma palma da mão, então ele empurra toda a estrutura para baixo e ajuda no ganho do atrito nas rodas dianteiras. A asa traseira... Exato, que aí você quer frear na curva, né? Você vai querer frear na curva, você quer ter mais atrito. Exatamente. Você vai querer poder girar, né? Na curva, você precisa fazer aquela coisa que eu falei, de você meio mudar a direção. Você quer ter mais atrito, então naquele momento a asa te ajuda. E quando você estiver muito rápido, você quer perder atrito para o seu carro não frear, né? Perder menos arrasto, e daí você quer que a sua asa
esteja mais num perfil mais fino, né? Contra o vento. Sim, exatamente. Muito legal isso, né? É bem interessante, na verdade. Se vocês olharem, o carro de Fórmula 1 é todo cheio de asa. Tem asa no corpo, tem asa na traseira, tem asa na dianteira. E é justamente para cortar o ar mais fácil. E o perfil dele, né? É que no Fórmula 1, ele chega a ser um nível de excelência um pouco maior, né? Por exemplo, no nosso carro, a nossa pintura é normal. No carro de Fórmula 1, se a pintura for um pouquinho rugosa, ela já começa a ganhar atrito no ar. E é a mesma coisa. Quanto mais lisa a superfície, menos atrito tem. É só imaginar o gelo, por exemplo. Perfeito. Gelo e a neve. Tá tudo a mesma temperatura a água, mas e aí? Por que o gelo desliza tão fácil e a neve não? Mesma coisa. A gente tem que pensar em tudo isso. Tem mais alguma força aí que vale mencionar pro pessoal dos carros? Olha, assim, a gente tem um monte de força se a gente for incluir, inclusive, componentes mecânicos, começar a entrar nos detalhes, né? Assim, o que eu acho que essas forças que a gente está falando aqui, elas são as forças que vão dar o efeito mais macroscópico do seu carro, ou seja, aquelas que realmente vão ter ali um impacto mais direto na sua performance. Se você quiser, a gente pode entrar em torque de motor, que são forças, transmissão, tem um monte de coisa que dá para entrar e que existe no carro, né? Mas... Acho que fica pro pessoal entender, eu acho que fica um pouquinho confuso. Porque tem mais coisas, por exemplo, se a gente começar a entrar em torque de motor, aí vai pra transmissão. Por que a transmissão ajuda o carro a se movimentar? O que tem dentro da transmissão? Eu tenho que entrar em uma parte mecânica um pouquinho mais abrangente pra gente começar a falar disso. Então, não, tranquilo. A única coisa é que assim... Tá, a gente tá falando, né? Eu acho que você já até respondeu uma pergunta que eu tinha te feito, né? Será que as forças que a gente vê nos carros de rua, elas são... A gente consegue extrapolar elas para os carros de competição, né? Acho que a gente já respondeu, né? Com certeza sim, né? Porque, só que a diferença é a intensidade dessas forças, não é? Exato, as condições limites que a gente vai estar vendo, né? Então, um carro convencional, ele não tem que se preocupar tanto com arrasto ou com sustentação. Dificilmente um carro convencional vai estar com essa preocupação, porque nas velocidades que um carro convencional pode exercer nas estradas, nas ruas, esses efeitos são mínimos, né? São muito menores. O arrasto, não vou dizer que é mínimo, porque ele é mesmo, sei lá, 100 km por hora, ele já se torna importante. Mas uma aerodinâmica mínima, né, a Kombi vai ser pior do que um carro mais esportivo. Veja, ninguém precisa colocar asa, ninguém precisa fazer todo um negócio, porque o carro convencional que vai mais importar, as forças que vão mais importar, são as outras, né? São justamente o atrito lá com o chão, o contato básico, então a calibragem do pneu, a potência do motor, é isso, né? Tipo, não vai precisar entrar muito nesse detalhe. Agora, nos carros que estão no limite da sua performance e tal, aí essas coisas são extremamente complicadas e você precisa entrar num detalhe muito grande para você garantir cada limite que você pode extrair de força, de sustentabilidade, de controle, né? Porque no fundo, o que você precisa de um carro é ter estabilidade. Sim. Você tem potência. Vamos definir algumas, já que eu estou falando de física, que a gente vai extrapolar um pouco. Claro, vamos lá, vamos. Então, potência é quanto energia você consegue extrair por segundo do seu motor. Isso é potência. Um motor mais potente. Então ele é um motor que consome mais gasolina por segundo, tem uma eficiência melhor na queima, ou usa um combustível mais poderoso, ou ele é motor maior, enfim, ele consegue gerar mais cavalos, né? Os cavalos, né, que a gente fala são unidades de potência. Quanto mais cavalos o motor tem, mais energia ele tem aí. Mas isso não é tudo, né? Eu posso ter mais cavalos, mas tenho mais arrasto. E pode ser que no final a minha velocidade final não é tão grande, né? O segundo conceito que é importante a gente entender é a questão de estabilidade. Então, o que é estabilidade? Estabilidade é quando você está... Imagina um carro que está indo para frente, acelerando, ou em velocidade constante, não importa. Ele não escapa, nem para a direita, nem para a esquerda, nem com a pota. Ele está estável, né? Ele está ali tranquilão. Se você mudar um pouquinho qualquer um dos parâmetros dele, ou seja, fiz que seja uma leve curva para a direita, uma leve, é só você dar uma osciladinha para a direita, ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo, ou seja, passou num buraco. Quando o carro passa no buraco, ele dá uma oscilada. Quando o carro passa numa lombada, ele dá uma oscilada. Quando o carro dá uma desviadinha, você está andando, de repente você dá uma desviada de um buraco, você deu uma oscilada. Essas osciladas, um carro mais estável é aquele que mesmo com perturbações, ou seja, oscilando, ele continua sem perder o controle. Se você está pleno e não perde o controle, não quer dizer nada. A questão é, oscila um pouquinho, mexe ele, balança o seu carro,
e ver se ele ainda não perde controle. Então isso é estabilidade. Quanto mais estável o carro for, é melhor, né, para o carro, porque você pode passar por perturbações maiores sem você perder o controle dele. Potência, estabilidade e controle. Controle já é um conceito de você poder fazer propositalmente uma mudança de velocidade ou aceleração, tanto faz, uma mudança no seu trajeto. Então você fez uma curva, você reduziu, você acelerou e ainda estar estável. Veja, olha a diferença. Eu posso ter um carro muito estável, que ele mesmo com perturbações ele não muda, mas não tem o controle. Se eu tentar fazer uma curva com esse carro, ele não responde bem, ele sai. Então, ou seja, você quer ter um carro que tenha alta potência, alta estabilidade e alto controle. A questão é que você nunca consegue. Quando você melhora uma coisa, você perde outra. Quanto mais potência, menos controle. Se você quiser aumentar muito o controle, ou você tem que reduzir potência, ou você tem que começar a aumentar arrasto, e aí você pode começar a aumentar a estabilidade, e aí você pode perder questões aerodinâmicas. Então, ou seja, é tudo isso num carro de competição, você tem que sempre entrar naquela coisa, sabe, detalhe, olha, vou perder um pouco aqui porque eu vou ganhar na reta, esse circuito tem muita curva, então eu preciso ter mais controle, vou diminuir um pouco aqui, vou aumentar um pouco o arrasto para ter mais controle. É um universo, é muito legal. É bem isso mesmo. Será que deu para entender essas questões? Não, claro, com certeza. É diferente do que a gente pensa. Os carros de Fórmula 1, por mais que eles sejam, entre aspas, né, iguais, né, entre si, eles têm sempre uma coisinha, uma asa diferente. É uma asa que ele não tem, ou é aquela asa que está com um ângulo diferente, que ele muda completamente o carro, né? Ou ele ganha controle na reta e perde um pouco nas curvas, ou ele ganha... É sempre um jogo, né? A gente tem esse, vamos dizer assim, a gente pode até colocar num triângulo, né? A gente só consegue escolher dois. Ou você tem potência e estabilidade, ou você tem potência e controle, ou você tem estabilidade e controle e não tem potência. É sempre assim, você não consegue escolher os três. Escolhe dois e trabalha esses dois a ponto do terceiro não importar tanto. Na prática, é meio que você tem que fazer, sabe, você perder um, vai no outro. Então não é exatamente assim, tipo, escolhe dois, né, assim, eu entendo o que você quer dizer. Sim. Mas você pode escolher os três, mas você vai ter os três meia boca também. Assim, é muito mais complexo que isso, né, essas variáveis todas são, tipo, bem mais complicadas. Mas enfim, respondendo a pergunta, as forças são as mesmas. O carro seja competição, seja carro convencional. A questão é todos os limites que você está trabalhando. Então, quando você está com limites de velocidade baixos, né, que são as nossas cidades convencionais, cara, você pode tranquilamente abrir mão, você vai estar tipo numa zona muito mais confortável, que você vai ter muita estabilidade, no geral, muito mais controle e muito menos potência, porque não adianta você ter muita potência num carro convencional, porque é inútil. Nossa, tem uma potência enorme, vou acelerar de 0 a 100 em 3 segundos, mas o máximo que você pode andar é 100, então tipo assim, o que adianta, sabe? Exatamente. Na competição é onde você está liberado, você pode soltar toda a sua imaginação, a sua potência, em princípio, pode ir para as alturas. A gente tá falando muito dos carros e tudo mais, mas eu gosto de comparar um pouco, porque a gente também tem motos nas ruas, né? Caminhões e ônibus são... tem os mesmos números de contato que o carro tem, né? 4, aí vai para o ônibus tem 6, 8, né? Ou o caminhão pode ter até 20, enfim. Mas, e na moto que só tem 2, né? Ele só tem 2 pontos de contato lá no solo. Tem a aerodinâmica da moto, mas a aerodinâmica do piloto também conta nesse quesito, né? As forças trabalham da mesma forma nas motos e nos carros, ou é tipo 2 mundos diferentes? Olha, tudo isso que a gente falou se aplica, só que tem coisa a mais. Só tem mais, né? Então, além se você ter potência, aerodinâmica, controle, força G... Tudo isso que a gente falou vale para a moto também. Como você disse, como o piloto está exposto, a postura dele na moto vai influenciar no arrasto. Se você está ali com o peito aberto, ali, bonitão, seu peito se torna a parede, se torna a mão lá, né? Que a gente falou, seu peito está estufado para o vento. Então você vai ser um vetor, você vai contribuir com o arrasto, isso pode ter influências, inclusive, de estabilidade, dependendo. No geral, não, tá? No geral, pouca, do jeito que as motos são projetadas. Mas poderia ter. Mas o arrasto, com certeza. Sua moto vai estar freando, você vai ter que sentir uma força no peito e você não está conseguindo ter tanta velocidade. Então faz diferença o jeito que você está na moto. Mas tem coisas mais legais também. A primeira delas, porque você está em cima de 2 rodas. Então você não tem naturalmente se você estiver parado na moto, você não consegue ficar equilibrado, certo?
Por quê, né? Assim, tipo, é engraçado. O carro, você parado, você está totalmente equilibrado, porque ele está apoiando em 4 pontos, e aí com 4 pontos, como o seu centro de massa está no meio desses 4 pontos, está dentro dessa base, não cai, não rola, não capota, não faz nada. Uma moto não, porque a base, né, da moto são só 2 rodas e é uma base pequena. Então se você está parado em cima da moto, naturalmente você não consegue, você não tem estabilidade. Parado, você não tem estabilidade, ela tomba ou para a esquerda ou para a direita, né? Claro, você pode ficar se equilibrando. Mas o meu amigo consegue se equilibrar na moto para sempre? Tudo bem. Aí o cara é bom, ele é malabarista, ele pode. Mas, no geral, a moto não tem essa estabilidade. Mas quando você começa a andar com a moto, de repente você ganha estabilidade. Não é mágico isso? Você fala assim, cara, parado eu não consigo ficar equilibrado. De repente eu começo a andar, tô parado, equilibrado. A moto funciona bem. Isso é muito legal. Né? Isso tem a ver com um efeito giroscópico, né? Aí é um pouco talvez mais difícil de entender, mas quando as coisas que tem giro, as coisas que giram, qualquer coisa que gira, ela tende a ficar na mesma posição. Se você tentar tipo girar, mudar a direção desse eixo de giro, ela resiste, tem uma resistência. A mesma coisa acontece na moto. Quando a roda está girando, é mais difícil você tombar para a esquerda ou para a direita. É mais fácil ficar equilibrado. Você tem que fazer força para tombar a moto. Agora, quando você faz uma curva, num carro, né, a base do carro continua sempre, mesmo quando você faz a curva, o seu centro de massa continua em cima dos 4 pontos. A gente já falou que perde um pouco de contato nas rodas internas, né, a força fica mais, o atrito, peso, né, o contato fica mais forte nas rodas externas. Na moto não tem isso, porque só tem 2 rodas, não tem roda externa, roda interna, é tipo, você faz a curva. Como é que você faz uma curva, então, sem perder o contato? Né? Como é que você faz isso numa moto? Você tem que também tombar. Não basta você girar o guidão. Se você girar o guidão, de fato, o que vai acontecer? Você muda a direção. Só que, naturalmente, você vai tombar para o lado de fora. Digamos que estou fazendo uma curva para a direita e só virei o guidão, não tombei a minha moto. Estou lá bonitão, virei o guidão. Eu espero que minha moto comece a fazer a curva. Só que, ao mesmo tempo, como meu centro de massa não está colado no chão, eu vou sentir como se fosse um empurrão, uma força, aquela força centrífuga, que joga a gente pro lado de fora, vai jogar a moto pro lado de fora. E como não tem nenhuma roda, a roda de externa da moto não existe. Então a moto capota, ela cai, ela tomba para fora. E esse motorista cai no chão. É exatamente como um carro ali que a gente fala, a Kombi fazer uma curva muito brusca, capotaria. A moto é pior ainda, porque ela não tem aquela roda externa ali para dar aquela ajuda. Simplesmente capota. Então, para você impedir isso, você tem que tombar o seu corpo. A moto ela tem que tombar. Digamos que eu estou fazendo uma curva para a direita, eu tenho que tombar ela para a direita e fazendo isso eu não caio no chão. Você fala assim, ué, que estranho, não cai. Não cai porque está na curva. E na curva você tem essa aceleração que te joga para fora, então você equilibra. Você tomba mais, se você fizer uma curva mais fechada, eu tombo mais. Aí você pega esses pilotos de competição de motocross, MotoGP, obrigado, eu sou leigo. Eles tombam no chão, eles caem, eles encostam o joelho no chão, porque eles estão tão rápidos, né? Então, ou seja, a aceleração que eles estão recebendo numa curva é tão alta que eles podem praticamente encostar no chão que ainda assim não cai no chão. A aceleração está segurando todo aquele peso para baixo que está caindo, está segurando para fazendo força para fora e, portanto, para cima também, porque tem um apoio na roda. Então, você tem que tombar. Se você não tombar, né, claro, se eu estou em baixa velocidade e não tombar, talvez você não caia no chão. Mas em alta velocidade, você precisa tombar, porque a força G que você está recebendo para fora é tão grande, se você não tombar, você simplesmente capota. Então tem essa coisa interessante. Então, o efeito giroscópio, que é você dar uma roda girando ali muito rápido, te mantém equilibrado, mas você também tem que ter cuidado nas curvas. É um componente a mais. Quanto que eu vou inclinar para poder me manter na curva? Se você inclinar demais, você tomba para o lado direito, para o lado interno, né? O lado que tá fazendo. Se você tombar de menos, você acaba caindo pro lado oposto. Então você tem que, além de tudo, você tem que ainda sentir ali o balanço. Equilibrar o tempo inteiro. Exato. Se vocês assistirem uma transmissão de MotoGP, por exemplo, tem um gráfico que não tem na Fórmula 1 porque não faz nenhum sentido, que é o ângulo que o piloto tá na moto. Quando ele começa a fazer a curva, aquele gráfico aparece e ele lá, 50 graus, 60 graus. Ele tá inclinado, ou seja, é o ângulo que o chão e o piloto fazem ali. Aquilo ali é o ângulo dele. E aquele é o ângulo de curva, né? Vamos dizer assim. Quando você vê, putz, o cara tá a 60 graus ali, meu, o cara tá quase deitado no chão, né? Ele tá começando a aparecer deitado no chão. Ele sabe muito bem
que aquele lá é o ângulo certo, né? O equilíbrio perfeito para ele conseguir fazer aquela curva. Só que tem um detalhe importante, né? É como o Pena mencionou, qualquer mudançazinha é chão. Por exemplo, se no meio da curva o cara tá deitado lá 55 graus, é uma curva muito fechada e bem rápida. Se ele tocar um pouco no freio e não voltar um pouco com o corpo, ele escorrega, ele termina de escorregar, porque a outra força que tá apontando ele para baixo não é forte o suficiente para segurar ele da gravidade. Tem todo esse equilíbrio, principalmente na competição, né? Também na rua, mas é que na rua a velocidade é bem mais baixa, né? Tem esse efeito, só que não é tão visível, né? Você nunca viu alguém fazendo uma curva, vai entrar na rua, ele não vai deitar no chão, porque ele vai cair. Mas numa competição chega a esse ponto, né? De tipo, qualquer mudançazinha, ou aceleração ou freio, e ele pode terminar de cair, né? Vamos dizer assim, porque ele tá quase caindo, né? Mas ele não tá caindo porque tem duas forças se equilibrando ali pra ele. Exato, né? Então motos são naturalmente muito mais instáveis do que carros por conta desse fenômeno, né? A base é muito estreita de uma moto e aí toda hora você está muito mais suscetível a pequenas... Lembra que eu falei de estabilidade, né? Ou seja, pequenas variações, né? Vamos voltar até a definição lá que eu usei que acho que vai se aplicar bem. Quanto mais estável é pequenas perturbações na sua posição atual, você ainda consegue manter a posição equilibrada. Uma moto, nessas condições, né? Ou seja, o piloto forçando o limite ali, fazendo aquela curva no mais rápido que ele puder, ele vai deitar, ele tá no limite de estabilidade, porque qualquer perturbação, ele pegou um buraco, ele errou no freio, o cara passou do lado dele, de repente gerou um vácuo ali inesperado, qualquer perturbação pode já causar a estabilidade, ele cai. Mas, né? Por isso que motos geram muito mais acidentes, naturalmente. O GP de motos é comum você ver pessoas caindo, às vezes o cara sozinho caindo. Comum quando você tá vendo as ultrapassagens, trisca um no outro, o cara trisca um pouco o joelho no chão e aí ele cai, porque eles estão tentando extrair o limite, né, da moto. Você fica muito assim, o cara fala, não, eu podia estar menos inclinado e um pouquinho mais devagar porque eu tenho mais estabilidade, mas aí eu vou perder a corrida. Então eu vou forçar mais, eu vou deitar mais, eu vou acelerar mais, porque eu quero tipo, ganhar mais rápido nessa curva. Só que aí você está perto do limite. Triscou, perdeu a estabilidade. Sim, e é tudo no limite mesmo, até o atrito tá no limite, porque as rodas já estão no limite do atrito delas, porque assim, quando você tá na linha reta, o atrito é o melhor possível na moto, né? Aquele que empurra o chão para dar velocidade, quando ele tá em velocidade, a moto tá realmente... Os pontos de contato são mínimos, então ele já tá numa velocidade bem alta. Na curva, não aumenta o ponto de contato, né? Não é simplesmente assim, putz, a roda é mais larga ali na lateral, então ele vai ganhar mais pontos de contato. Não, ele sempre vai ter os mesmos pontos de contato, né? Ele vai ter aquela área pequena de contato com o chão. Então o atrito já é no limite. Quando o pneu tá desgastado da moto, você percebe que na MotoGP tem isso também. Os pneus da frente estão mais desgastados do que da dianteira, já tem que trocar, porque você perde muito fácil o atrito ali, porque o desgaste é muito alto. Então tem tudo isso, tem toda essa preocupação. Tudo na moto é um limite absurdo. Tanto é que quando o piloto sai de uma curva para acelerar numa reta, ele deita na moto, literalmente, para tentar criar o mínimo de arrasto possível. E quando ele vai frear, ele levanta o peito. Que é ele fazendo o efeito de uma asa, vamos dizer assim, de uma parede, né? Agora o vento vai me ajudar a frear. Exatamente. E é isso que acontece, né? É muito legal, né? Eu particularmente gosto mais de MotoGP do que Fórmula 1. Eu admito, eu não sou um grande fã de carros, assim, não acompanho. Eu acompanhava mais na época que a gente tinha mais brasileiros, né? Que tinha toda essa questão, assim, mas... Bom, também nem vejo mais TV, porque isso é muito fácil. Mas eu gostava de ver MotoGP porque eu achava que tinha uma estética mais legal. Parece, sabe, que você tem que ver mais coisas. Os caras têm essa coisa de estufar o peito, de deitar, de controlar, de fazer uma ultrapassagem assim. Pra mim, esteticamente era mais bonito. E tem um detalhe... Mas, enfim, os dois esportes... Um detalhe importante na MotoGP é que tem menos voltas. Por quê? Não tem como você trocar a moto, tipo, trocar o pneu da moto, não dá. Então, tipo, na corrida é aquela moto e pronto. E se for de chuva? Eles têm duas motos na garagem preparadas com pneus de chuva. Sim, é verdade. E aí você imagina a situação numa chuva, que o atrito diminui na pista,
a moto também sente o pior até. Nossa, É bem pior até. Pessoa... Então, é assim, a MotoGP tem 20, 25 voltas e também tem um esforço danado do piloto de ficar levantando e abaixando e virando. E é muito jogo de corpo na moto, né? O piloto de Fórmula 1 tem a força G toda trabalhada nele, só que ele não tem que ficar levantando e abaixando e indo de um lado pro outro e o carro virar. Não tem. Ele faz força nos braços, ele faz força nas pernas, ele faz força com a cabeça, né? Para o capacete não ficar jogando, mas não tem esse negócio de ficar levantando para frear. Né? Não tem, ele não vai levantar para frear o carro. Sim, exato. Então tem todas essas diferenças aí. É até interessante, né? E dá pra ficar discorrendo aqui horas desse assunto, porque tem outras forças, como o Pena falou, e já tá convidado para um próximo episódio aí, depois que eu falar um pouco de transmissão, um pouquinho mais de motor, a gente volta a falar também dessas forças, né? De como que é a força de transmissão, como que é a força do motor, né? Aqueles cavalos se transferem para a roda, é mágica? Não é mágica, é só um pouco de ciência, um pouco de física, exato, né? E aí dá para entrar também na questão de carburação, de injeção eletrônica, tipo, dá para falar, tem muita força, tem muito fenômeno físico acontecendo no carro todo, né? Então um dia a gente pode explorar mais esse assunto aí. Ah, com certeza. Bom, Pena, eu agradeço muito, né, pelo adiantar da hora aqui, né, a gente já tá bastante informado, né, o pessoal vai digerir bastante coisa. Tomara que mandem bastante perguntas, assim, no Twitter meu, no Duto Pena. Mandem pergunta, galera, se eu souber a resposta. Manda pergunta que a gente realmente quer ver isso daí, tipo, porque é bem interessante, né, a gente tá falando bastante, a gente acaba indo muito pro mundo das pistas e tudo mais, porque é um lugar que acontece tudo no extremo, né? A gente pode falar isso. Tanto é que o primeiro exemplo do Pena foi o quê? Um foguete, que é o extremo da Força G. É o extremo, né? Porque eles falam ali, eles sentem lá 10G quando ele tá subindo. Mas eles têm treinamento pra isso. Enfim. Exato. Bom, Pena, eu agradeço muito. E aí fica esse espaço aí pra você fazer um jabá, né? Agradecer a sua presença aqui, a sua explicação. E aí fica aí, pode fazer seu jabá à vontade. Eu agradeço muito o convite, foi um bate-papo muito legal. Então, mandem as perguntas. Eu não uso muito redes sociais, a única que eu uso, assim, de fato, é o Twitter. Então, se vocês quiserem falar comigo diretamente, é o @penadoxo. Como eu já disse no começo, participo de alguns projetos de divulgação científica. Então, estou no SciCast, que é um podcast de ciência, e a gente cobre todo tipo de ciência de uma maneira divertida, falando com qualquer pessoa. Então, ou seja, não é só com especialista, não é com cientista, é com o leigo, é com você que está aí curioso sobre o universo. De repente, ouvir um pouco desse episódio, como, nossa, que legal essas forças. A gente fala sobre qualquer coisa, de buraco negro, de física quântica, passando por todas as outras ciências, e é história, é biologia, é matemática, enfim, tudo lá. Se chama SciCast. SciCast se escreve SCI-Cast, né? O SCI é de Science, então é o Sci, né? Sci-Fi, por exemplo, é o SciCast. Estou no Beco da Bike, como eu falei para vocês, eu gosto muito de bicicleta. Acho que muitos dos ouvintes aqui não são tão aficionados por bicicleta, mas convido de qualquer jeito, se tiver aí pessoas que gostem de carros e bicicletas, estejam super convidados a ouvir lá o Beco da Bike. Estou no Manual do Mundo, participando lá dos projetos com o Iberê. A gente está fazendo também um monte de divulgação científica também, então quem não conhece, é um dos maiores canais de divulgação científica, de entretenimento, que a gente fala sobre as coisas do mundo, né? O Manual do Mundo. Do Brasil, então acho que todo mundo deve conhecer, porque é muito grande, mas caso ainda não conheça, vai lá no YouTube, digita Manual do Mundo, que é sensacional. Um dos projetos mais legais que a gente fez foi o Submarino, que é simplesmente maravilhoso. É um submarino construído de verdade e ele já funcionou, e agora a gente está esperando se a pandemia dar uma aliviada para levar ele para o mar e fazer a estreia no mar. A gente já estreou numa piscina de mergulho e agora vai ser o grande final. E então é isso aí, agradeço demais o contato. Até a próxima. Bom, pessoal, eu vou deixar todos os arrobas, os projetos na descrição, então não precisa ficar anotando aí para dar um pause no episódio. Eu deixo na descrição, fica 100% tranquilo. Vou tentar deixar uns exemplos visuais, né? Porque não é um assunto tão simples de entender só por voz, mas a gente tentou discorrer o melhor possível aqui. Então eu agradeço sim o seu download, a sua paciência até agora. Compartilhe esse episódio com seus amigos,
tragam as suas perguntas para nós lá no @pontatalks ou nos arrobas do Pena lá, ou o pessoal do SciCast, que vai ficar muito feliz em escutar aqui. Ah, putz, olha, escutei um episódio lá com o Pena lá no Ponta Talks, eu queria escutar um pouquinho mais disso daqui. Manda lá também sugestão para eles gravarem lá um pouco mais sobre carros. Vai que eles pegam... Seria legal, olha aí, a gente já pode fazer uma pauta mais em carro. A gente já fez sobre carro autônomo, tem uma pauta lá, se você tá curioso, bem legal. Mas vamos falar mais sobre carros em geral também. Muito É isso aí. Então tá bom, pessoal, muito obrigado e até um próximo episódio. Tchau! Valeu! Você escutou Ponta Talks. Este podcast foi editado por Luiz Macis Produções. Entre em contato no WhatsApp através do número DDD 11 98110 43 17.